Mudando de assunto, e a gente vai voltar no assunto do dia de ontem, do dia de hoje, INSS. Isso porque a nossa repórter Samuel Pancher está lá na coletiva de imprensa da Procuradoria-Geral da República, que está trazendo mais detalhes sobre a operação sem desconto da Polícia Federal. A gente tem o SAM? Já estão na coletiva, produção? De uma operação e uma investigação que tem como principal objetivo proteger os aposentados brasileiros e garantir que a sua aposentadoria seja recebida em toda a sua inteireza, em toda a sua integralidade, sem descontos indevidos. Nós falamos no Brasil de mais de 40 milhões de aposentados. Estamos falando de uma ordem de mais de 6 milhões deles que tinham descontos em suas folhas de pagamento. Obviamente, uma parte desses, e isso é objeto da investigação, havia autorizado esses descontos de maneira plena, de maneira consciente, inclusive participando dessas associações. Outra parte, não. Essa investigação visa, entre outras coisas, entender como esse processo se deu e como essas fraudes aconteceram, como eu já mencionei para vocês. Segunda informação que eu acho que aqui é muito relevante dar. Nós estamos tratando de uma oportunidade de reorganizar esse sistema como um todo. Mas para reorganizar esse sistema, para tornar esse sistema rígido, seguro, íntegro para toda a população brasileira e principalmente para esses aposentados, é necessário agora que se faça a suspensão de todos esses acordos de cooperação técnica, de todas as entidades que foram celebrados com o INSS nos últimos anos. Então esses acordos eles estão suspensos. Nos últimos quantos anos? Não, todos os acordos vigentes. Todos vigentes hoje, tá? Estão suspensos. Para que nós façamos esse processo de reorganização. E aí quando eu falo nós, eu estou falando do governo do presidente Lula, por meio da CGU, por meio da AGU, por meio do INSS, do Ministério da Previdência, da Casa Civil, de todos os órgãos que podem integrar esse esforço conjunto e concentrado daqui para frente. Essa suspensão que está sendo decidida vai viabilizar, em primeiro lugar, que os recursos que iriam para as associações neste mês de maio já não vão para as associações. Então esses recursos vão ser retidos. Então esses recursos descontados em maio dos trabalhadores, dos aposentados, não irão para as associações. Esses recursos vão ser retidos e na próxima folha de pagamento serão restituídos aos aposentados. Então já dá para dizer com muita clareza que a partir de agora nenhum aposentado será descontado da sua folha de pagamento. E só depois desse trabalho que vai ser feito, nós teremos uma reorganização disso e aí sim, aqueles que livremente quiserem se associar, porque entendem que vale a pena para eles, as entidades que com certeza também vão passar por uma avaliação e vão ser consideradas entidades probas, sérias, que merecem a confiança desses aposentados, aí sim eles vão ter os descontos que eles pactuarem com as próprias entidades. Tá? Então acho que era essa mensagem principal que eu queria passar agora para vocês. Vou passar para a Débora, que está aqui representando, que é a diretora financeira de orçamento do INSS, de logística e de finanças, que vai falar um pouco. Vamos responder depois, pode ser? Deixa ela falar, porque aí de repente acaba se respondendo um pouco. Então a Débora vai complementar um pouco o que eu estou falando aqui, depois a Adriana Venturini vai falar em nome da AGU e aí a gente abre para as perguntas. Obrigado. Olá pessoal, boa tarde. Débora Floriano, diretora de Orçamento, Finanças e Logística do INSS. Falar mais alto? Bom,
Importante frisar um dado que o ministro trouxe. O INSS ele administra 40 milhões de benefícios todos os meses. Desses 40 milhões de benefícios, mais de 40 milhões, é importante que se frise, foram identificados que aproximadamente 6 milhões tinham descontos ativos. E o que é importante ainda destacar? Desses descontos ativos, desses 6 milhões de descontos ativos, nem todos são irregulares, correto? Obviamente, não temos nesse momento como precisar quantos descontos são irregulares, contudo, como bem trouxe o ministro, nós traremos oportunamente um plano onde serão abordadas, onde serão tratadas todas as informações para, em seguida, uma tarefa conjunta, uma força-tarefa conjunta, promovermos o integral ressarcimento dos descontos irregularmente descontados dos benefícios dos nossos segurados. A senhora pode repetir? Doutora Débora. Não entendi. Vocês vão pagar o que foi descontado indevidamente? Nós vamos ressarcir. Contudo, isso faz parte de um plano, as ações desse ressarcimento farão parte de um plano que será apresentado oportunamente, correto? 100% vai ser... Gente, vamos esperar ela falar, depois a gente Eu vou faz a finalizar e pergunta. nós continuamos depois. É importante frisar também que esses descontos irregulares, eles ocorreram antes do governo atual. Isso é importante destacar. E sob o aspecto do suporte aos nossos beneficiários. É importante a gente trazer nesse momento que o INSS dará todo o suporte para os nossos segurados, para os nossos beneficiários, para tirarem suas dúvidas, mas nesse momento, a gente frisa, os descontos estão suspensos. Não é necessário que os nossos beneficiários recorram imediatamente às agências para bloquearem os seus descontos. Nós temos que frisar aos beneficiários que, em que pese a instabilidade que nós estamos vivendo agora, eles não precisam se movimentar para as nossas agências. Os nossos canais principais para o acolhimento dos nossos beneficiários são as centrais 135, o meu INSS, o aplicativo que está disponível gratuitamente a todos. Então, nesse momento é isso, eu vou passar a palavra agora para a Adriana. Pois não. Eu vi no vídeo da CGU que 29 entidades dessas analisadas não tinham a documentação completa, ou seja, a minha dúvida é como é que elas conseguiam operar, fazer esses descontos, mesmo sem ter entregue toda a documentação? Isso vai ser apurado conforme determinação do presidente Lula. A apuração do fluxo da validação dessa documentação vai ser apurado e oportunamente e adequadamente respeitado todo o devido processo legal, apurada a responsabilidade, serão os beneficiários, será apurado e em seguida responsabilizados, identificadas as fragilidades, o processo será melhorado. Isso era de conhecimento do Ministério da Previdência? Por favor, por favor. Depois a gente faz as perguntas. Eu acho que... Vai quebrar e... Sim. Tem uma lógica da... Sim, e por hora, como nós teremos ainda um plano a ser apresentado e ele envolve outras instituições como a AGU e a CGU, agora eu vou passar a palavra à Adriana Venturi. Boa tarde a todos. Ontem mesmo, a pedido do presidente Lula, o ministro Messias determinou que a AGU criasse um grupo especial de combate à fraude. O objetivo principal desse grupo especial é a responsabilização dos agentes das entidades envolvidas nesse esquema. A partir daí, poderemos buscar o ressarcimento de todo o prejuízo causado aos pensionistas e aos advogados utilizando-se da estrutura do INSS. Um segundo objetivo desse grupo especial, criado imediatamente a pedido do ministro Messias, é buscar uma articulação com todos os órgãos do governo Lula para que cada um possa contribuir na identificação de fragilidades dos procedimentos que proporcionaram a situação que a gente está vivenciando hoje. Com essa articulação, nós poderemos identificar fragilidades
e, a partir daí, atuar em políticas de prevenção, de identificação e de combate a fraudes ao sistema da Previdência e ao INSS, que é o pilar estruturante da proteção da Seguridade Social para o povo brasileiro. É isso que a AGU tinha para colocar. Ministro, o senhor pode responder, por favor, se o Ministério da Previdência sabia dessa ausência de documentação, se foi notificado e por que não foi visto antes? Por favor. Eu queria também agregar à pergunta do colega, por que o INSS não poderia ter estancado isso antes? Se havia notícias já anteriores de fraudes, e houve até auditoria, né? A própria INSS fez uma auditoria anterior, então por que é que as fraudes continuaram, os acordos continuaram sendo feitos, né? Esses descontos continuaram sendo incluídos na folha dos aposentados e não houve esses... O senhor citou ontem... Calma, gente, senão eu não vou decorar todas as perguntas. Mapeado isso, né, os descontos regulares. Por que não foi esbarrado antes? Seriam cerca de 3 bi a menos, né, de desconto? Bom, vamos lá. Nós estamos falando de uma investigação que envolve uma dimensão relevante, que é uma dimensão criminal. Senão a Polícia Federal não estava envolvida nisso, certo? Então esse pressuposto ele é importante porque esse pressuposto ele dirige toda uma estratégia de investigação e de diagnóstico e de identificação dos ilícitos. Então o que aconteceu? Primeiro, a Débora mencionou isso, é importante ressaltar novamente. Esses descontos eles vinham sendo realizados há muito tempo. Há muito tempo, né? Nós chegamos, ontem inclusive eu respondi essa pergunta, né? Demorou, nós chegamos em 2023 na CGU. O presidente Lula tomou posse em 2023, eu assumo a CGU, ainda no segundo semestre de 2023, quando nós identificamos que havia um aumento razoável no nível desses descontos. Havia um aumento no nível de reclamação dos aposentados. Isso passa por uma análise de risco dos nossos auditores. E nós identificamos que essas entidades que tinham aumentado esses descontos, todas elas haviam sido cadastradas no INSS e celebrado acordos de cooperação com o INSS de 2022 para trás. E principalmente no ano de 2022, 21 e 22, 6 delas foram cadastradas. Nós fizemos uma auditoria para entender se essas reclamações faziam sentido ou não. Não é? Um aumento só no número de descontos, ele é um indício, mas ele não é prova de que esses descontos necessariamente são ilegais, certo? Nós fizemos uma auditoria, fomos entrevistar 1.300 aposentados, como eu disse ontem. Esse processo de entrevistas de 1.300 aposentados no Brasil inteiro levou cerca de 3 meses. Fizemos um relatório com essas entrevistas. Inclusive, tivemos que enfrentar situações nesses processos de entrevista em que as pessoas tinham sido alvo de fake news, né? Falando, o pessoal da CGU vai entrevistar vocês, cuidado que é golpe, né? Sendo que quem estava dizendo isso eram os golpistas, né? Não aqueles lá, estou falando desses aqui agora, dos fraudadores do INSS. Então, não foi um processo fácil. Fizemos a auditoria foi feita, essa auditoria foi encaminhada para o INSS no meio do ano passado, né? Então a auditoria durou o primeiro semestre de 24, a auditoria foi encaminhada no meio do ano passado para o INSS. Neste mesmo momento, o INSS tinha feito a resolução do ano passado. Como acontece nesses processos de auditoria, cujos resultados podem gerar indícios de que tem algum crime sendo cometido, os auditores da CGU foram à Polícia Federal. A Polícia Federal já tinha alguns inquéritos decorrentes de denúncias que tinham sido feitas. A Polícia Federal, percebendo que se tratava de algo nacional, estrutura um inquérito aqui a partir de Brasília, em julho do ano passado, e em menos de um ano, nós temos a operação que aconteceu ontem.
né? Então, assim, não se trata, repito, de uma investigação longa, né? Se a gente pensar que foi a maior, talvez uma das maiores operações da Polícia Federal, da CGU, certamente foi a maior, em menos de um ano a gente conseguir estruturar essa operação e fazer o que nós fizemos ontem, não é um tempo longo. Ministro, tem um ponto que ainda não está... Ministro. A Isabela tinha levantado a mão ali primeiro, calma, gente. Obrigada, ministro. O incômodo não diz respeito ao andamento do inquérito criminal, mas sim por descontos indevidos que continuaram sendo debitados nas contas de tanta gente que mais precisa. A pergunta é, mesmo que tivesse um inquérito criminal, não poderia ter sido tomada uma providência há 6 meses? Emendando, o Ministério sabia dessa auditoria? O ministro sabia dessa auditoria feita? Vamos lá. Primeira coisa que é importante aqui dizer. Quando nós entregamos essa auditoria para o INSS no meio do ano passado, essa auditoria tem recomendações. Vocês tiveram acesso a ela ontem, vocês viram as recomendações. Vocês viram que ontem foram afastadas pessoas do INSS. Vocês hoje noticiaram que o TCU também tinha feito uma auditoria e tinha feito recomendações. E vocês viram que ontem pessoas foram afastadas. A tua pergunta, Isabela, a resposta para a tua pergunta virá da investigação. Eles foram afastados Né? porque não cumpriram essa... Eles foram... Não. Eles foram afastados por decisão dos juízes, do juiz que determinou o afastamento deles, por conta de indícios que foram coletados ao longo da investigação e que, obviamente, por se tratar de uma investigação sigilosa, eles não vão ser discutidos aqui. Ministro, Tá bom? na Não tá devolução, claro. como que vai ser a restituição das pessoas? Você já tem em vista como vai ser o plano? Vai recorrer de novo às associações para que elas devolvam? Como que vai ser? E de onde vai sair o dinheiro? Em primeiro lugar, é importante vocês saberem que, assim, as grandes responsáveis pela fraude são as associações. Ontem foram bloqueados recursos na ordem de R$2 bilhões dessas associações e dessas pessoas envolvidas nessas fraudes, né? Nós agora precisamos aprofundar a investigação e fazer um processo de reorganização desse sistema para saber que aposentados foram descontados corretamente e que aposentados não foram descontados corretamente. A Adriana acabou de mencionar aqui que a AGU está entrando com peso nessa história para poder garantir que essas pessoas que foram indevidamente descontadas recebam seus recursos de volta. Essa é uma prioridade do presidente Lula, essa é uma prioridade do governo Lula, garantir que os aposentados que foram lesados sejam restituídos os recursos que deles foram extraídos. Isso, Não tem prazo. Todos, vai ser 100% dos recursos, vai ser dado em... aqueles aposentados que tiverem sido ilegalmente descontados, nós vamos, por um trabalho do governo federal, responsabilizando aqueles que são os responsáveis por isso, garantir a restituição. Esse desenvolvimento desse trabalho é o que nós estamos organizando para desenvolver um plano e apresentar para a sociedade de como isso vai ser feito. Mas, acima de tudo, neste período, eu não tenho como dizer para você se é 100, se é 20, se é 30, porque nós precisamos saber quem são os aposentados que têm os descontos legitimamente feitos. Então não tem como dar um número agora, né? Não tem como dar um número agora e nem como dar um prazo. Nós estamos organizando esse plano e nas próximas semanas, nos próximos dias, nós vamos apresentar esse plano, tá bom? Ministro, não está claro por que houve um aumento dos descontos em 2023 e 2024. A gente sabe que houve desconto até 2016, daquela série histórica, mas 2023 e 2024 tem um salto muito grande. Na visão da CGU, isso também não está claro na auditoria, o que motivou esse aumento? É a instrução normativa de março de 22, com a portaria de dezembro de 22, que digitalizou e mudou regras? Na visão da CGU, o que provocou esse aumento exponencial? Nós temos um aumento razoável de 19, na verdade 17, 18, 19, vai aumentando o número de associações. E aí em 21 e 22 a gente tem
a celebração desses acordos de cooperação com o INSS, dessas associações, boa parte delas que são alvo dessa investigação. A partir daí, a gente tem esse aumento que você chamou de exponencial, é um aumento relevante. 23 é maior do que os outros. De 23 para 22, depois de 24 para 23 também tem um aumento razoável. Esse aumento decorre, muito provavelmente, da fraude que essas entidades fizeram, coletando, angariando assinaturas e autorizações, provavelmente falsas também, de pessoas para autorizarem seus descontos, para terem os seus descontos, né? Foi isso que aconteceu. Exato, agora a investigação tem que dizer como isso aconteceu e qual é o tamanho da responsabilidade de cada entidade. Houve alguma brecha legal que permitiu isso? Porque os descontos já aconteciam antes, Não, de repente eles aumentaram. Não há uma brecha legal, né? Havia uma resolução do INSS de 22 determinando que era necessária autorização, CPF, foto, esse tipo de coisa, e também a filiação da pessoa à entidade, certo? Isso já vinha assim antes, havia uma resolução de 20 que exigia a mesma coisa, e antes de 20 tinha uma outra resolução, se eu não me engano, de 2015 ou 16, que também exigia a mesma coisa, né? Então, assim, o fato é que, dentro desse quadro legal, normativo, houve essa explosão, né? Provavelmente não em decorrência de alguma alteração normativa, porque a regra era a mesma, mas provavelmente em função da fraude mesmo perpetrada por essas entidades, né? Que falsificavam assinaturas, que faziam vários mecanismos para fraudar o consentimento dessas pessoas. Ministro, do ponto de vista legal, o senhor disse que o processo foi iniciado no ano passado, já tinha identificação de pagamentos irregulares, de descontos irregulares. O ministro da Previdência tinha essa informação, podia conversar com o presidente do INSS que saiu ontem, que foi demitido. Como é que funcionou esse processo? Só para complementar, ministro, a auditoria da CGU poderia indicar a suspensão dos pagamentos? Se poderia, por que não fez isso? Só para ficar claro, a auditoria aqui. Mauro, o senhor falou que a principal responsabilidade é das entidades que fraudaram o sistema, mas a responsabilidade maior nesse caso não seria do governo federal que permitiu essa fraude? A responsabilidade é de quem fraudou o sistema. E isso é objeto da investigação, se houver participação de agentes do governo, na verdade do Estado brasileiro, servidores do Estado brasileiro, na realização dessas fraudes, eles também têm que ser responsabilizados na medida da sua atuação. Não só criminalmente, administrativamente, respondendo processos disciplinares que podem, inclusive, chegar à sua demissão. Né? Em tese aqui, não estou, obviamente, demitindo ninguém agora. Né? A questão das auditorias. Quando a CGU faz uma auditoria, o que a CGU faz em função das suas conclusões é fazer recomendações. A CGU recomendou a suspensão dos descontos? Isso está no relatório que eu entreguei para vocês ontem. Está lá recomendada a suspensão dos descontos. Por que não isto é objeto da investigação. Raquel, essa foi a pergunta que eu fiz lá atrás, o Aécio me corrigiu. Não, sabia. Não, eu vou chegar lá. Calma, gente, calma. Não, a explicação que a gente quer saber é, se a CGU recomendou, por que o ministro Carlos Lupe não aceitou? Não. Houve alguma... A recomendação foi ao INSS, né, que está sob coordenação do ministro Carlos Lupe, mas a recomendação foi ao INSS. Né? Essa resposta sobre por que o INSS não fez a suspensão naquele momento e como o INSS lidou com esta questão é objeto da investigação. Nós temos pessoas do INSS que foram afastadas. Mas a Previdência Social sabia dessa recomendação? O ministro sabia dessa recomendação ao INSS? Não, nós fizemos a recomendação ao INSS. Se o ministro sabia, eu não tenho como dizer. A recomendação foi feita ao INSS. Então, que é setembro de 24. Então, a suspeita de crime justamente não seguir. Uma das suspeitas do crime é não seguir as recomendações da CGU? Não seguir as recomendações da CGU não é crime. Não, mas é um indício. Mas, assim, é um indício que está sendo levado em conta na individualização das condutas das pessoas que estão sendo objeto da investigação, tanto da parte
das pessoas que foram afastadas, como em relação às pessoas das entidades que também, enfim, sofreram Além do buscas e INSS, apreensões. algum outro órgão recebeu essa auditoria, que é de setembro de 24, se eu não me engano? O documento que vocês disponibilizaram. Essa auditoria foi recebida por nós pelo INSS nesse período e ela veio a público ontem. Tá? E nós temos ainda mais uma auditoria para ser publicada sobre as entidades da agora, na próxima semana, provavelmente. Tá bom, gente? Obrigado. Gente, todo mundo tem uma última pergunta aí. Para o INSS também. Mas, ministro, eu queria só saber se a auditoria da CGU, ela diz que apesar dos alertas e dos indícios que já estavam levantados na imprensa, as reclamações dos aposentados, o INSS não fez nada. Então, na sua opinião, da CGU, você acha que o INSS falhou nisso? Bom, vocês estão vendo aí a entrevista coletiva que acontece lá no Palácio do Planalto nesse momento, Controladoria Geral da União dando as suas explicações sobre a farra do INSS, os repórteres fazendo vários questionamentos e eles não dando muitas explicações sobre o que aconteceu dentro do INSS, debaixo do nariz dos responsáveis pelo INSS. Inclusive, um dos repórteres acabou perguntando se a responsabilidade, porque disseram que a responsabilidade seria das entidades que acabaram fraudando os aposentados e pensionistas. E a resposta da CGU é exatamente essa, os responsáveis são essas entidades, essas associações, e não o INSS, que estava responsável por essa fiscalização.